Bom dia, bom dia! Hoje é o nosso terceiro dia da nossa leitura do livro de Ruth. Você que está acompanhando aqui com a gente, hoje a gente vai ler o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, para fechar essa primeira parte aqui do capítulo 1. Então vamos lá? Ruth, capítulo 1, versículo 3. Algum tempo passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só e sem filhos. Eu gostaria de enfatizar o versículo 5. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, essa última parte. E Noemi ficou só e sem filhos. O que eu quero trazer hoje a reflexão desses versículos é que muitas vezes coisas ruins, isso é muito clichê, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ah, mas por quê, gente? A gente é maduro e a gente sabe. Tem a questão do pecado, tem a questão que o mundo jaz no maligno, tem a questão das consequências, enfim. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Deus às vezes permite que você passe por uma situação de perda, por uma situação de angústia, por uma situação de desespero. Nesse caso, como é no caso de Noemi, ela ficou viúva primeiro, perdeu o companheiro dela, perdeu o esposo. A gente não sabe há quanto tempo ela poderia estar com ele, de repente foi praticamente uma vida inteira junto com essa pessoa. E é muito triste quando você perde alguém, quando você perde alguém pra morte, que é uma coisa que você sabe que a pessoa não vai mais voltar, acabou. Ela viveu o luto da viuvez, criou ali os seus filhos, né? Terminou de criar, ficou com eles ali um tempo, sendo uma mãe solo, viúva, criando os 2 filhos. Imagina a dificuldade que ela não passou. Em uma terra estrangeira, onde ela não era uma natural daquele lugar. Com certeza ela era vista, né, diferente, porque ela não era dali, ela era de Belém, foi pra lá. Morreu o seu esposo, ela ficou solteira, enfrentou a viuvez. Depois morreram os seus 2 filhos. Imagina a dor que é a morte de um filho. É muito terrível. Só quem realmente passa por isso consegue, né, mensurar. Muito terrível você perder um filho. Ela perdeu os 2 filhos. E ela se encontrou nessa situação sozinha. Aqui fala, ficou só e sem filhos e viúva. Às vezes coisas ruins acontecem. A gente não tem como controlar, a gente não tem como evitar muitas vezes que coisas ruins acontecem. E não porque, por um merecimento, a pessoa merece sofrer. Eu acredito que ninguém merece sofrer, que Deus não quer o sofrimento dos seus filhos. Mas às vezes coisas desse tipo acontecem. Eu quero te dizer que se hoje coisas ruins estão acontecendo com você ou aconteceram com você, que Deus não te desamparou, apesar das coisas ruins terem acontecido. Apesar de hoje talvez você possa se sentir sozinha e desamparada, assim como Noemi se sentiu, mas que Deus ainda permanece no controle da situação. Ele ainda permanece cuidando de você. Acredito que Noemi tenha se sentido desamparada, porque naquela época, se não tivesse um marido provedor, os filhos, homens que cuidassem dela, quem iria cuidar dela? Você pode estar passando hoje por uma situação e pensando, quem vai cuidar de mim? Quem está olhando por mim? Eu perdi, às vezes, as pessoas que eu amo. Você pode estar passando hoje por uma situação de luto, uma situação de luto, talvez não por morte, ou por uma situação de luto de ter perdido alguém na sua vida. Mas eu quero te dizer que, independente das perdas que acontecerem, Deus sempre está com você. Esse versículo especialmente fala sobre perder coisas, e às vezes Deus nos permite
perder coisas, assim como Deus permitiu a Noemi que ela perdesse marido e filho. Mas Deus ainda estava com ela. E eu quero te dizer que se hoje você perdeu pessoas, perdeu coisas, perdeu de repente a você mesmo lá dentro de tanta bagunça que tá dentro de você, que Deus ele não te perde, que ele está no controle de todas as coisas. Que nesse dia, nessa manhã, você possa ficar com essa reflexão. Deus às vezes nos permite perder. Deus às vezes tira de nós. Mas Deus nunca nos perde. Nós sempre estamos no controle dele. Que hoje você possa ficar com essa palavra. Um super beijo. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Fique com Deus.